Olha essas imagens. Basta dar uma batida de olhos e você vai reparar que tudo parece meio estranho. A maquiagem dos atores é exagerada, a iluminação em preto e branco é super dramática, os ângulos das paredes são tortos. Para muita gente hoje, no século XXI, isso parece até a linguagem das histórias em quadrinhos. Mas quando esse filme foi feito, mais de 100 anos atrás, tudo isso era muito novo e até um pouco assustador. O gabinete do Dr. Caligari, com toda essa estranheza, acabou se tornando o maior marco do expressionismo alemão, um movimento que marcou o cinema europeu dos anos 1920. Para entender esse filme e todo o estilo do expressionismo, a gente tem que falar um pouco de história. A Alemanha estava num período conturbado e de muita dificuldade econômica. O país tinha saído derrotado da Primeira Guerra Mundial e estava sofrendo com retaliações econômicas pesadas impostas pelos vencedores. Além disso, o país enfrentava uma grande amargura. Muita gente acreditava que divisões internas tinham levado à derrota na guerra, uma crença que foi alimentada pelo fato de o país ter enfrentado uma revolução socialista logo em seguida. A inflação era outro problema grave. Com o marco, a moeda alemã, desvalorizado, a Alemanha chegou a proibir a importação de filmes, porque isso custaria muito caro ao país. Com tudo isso, o país passou a produzir um cinema diferente. Por um lado, tudo precisava ser muito barato, com cenários pintados na parede, por exemplo. Por outro, as histórias representavam o ambiente macabro da época. As histórias falavam de loucura, de assassinatos, de horror, do medo. Um outro clássico do expressionismo alemão dessa época, que mostra bem isso, é o Nosferatu, baseado no romance Drácula. Dirigido por Murnau, que foi um dos grandes nomes do cinema alemão, o filme conta uma história em que um monstro sobrenatural coloca em risco uma jovem inocente. As imagens noturnas, fortes, apavoravam os alemães e retratavam o ambiente de insegurança. O Murnau se tornou um dos grandes diretores do expressionismo, ao lado do Fritz Lang. Autor de alguns clássicos, como A Morte Cansada, Lang criou outro tipo de história assustadora com o seu Metrópolis, um filme que criava uma distopia futurista. Outro grande filme que passou para a história como um exemplo do expressionismo, uma fase um pouco posterior, foi M, o Vampiro de Düsseldorf. Peter Lorre faz o papel de um criminoso que ataca crianças, mais uma vez mostrando o clima de medo que tomava conta do país. Já na fase sonora do cinema, M também fez história ao usar o som como uma parte importante da trama. A melodia assobiada pelo criminoso acaba sendo crucial para a trama. Du hast aber einen schönen Ball. Wie heißt du denn? O expressionismo acabou sofrendo várias baixas com a chegada do nazismo ao poder. Lang e Murnau acabaram indo para os Estados Unidos e trabalhando para Hollywood, e nos anos 30 o cinema alemão teria outra guinada, deixando de lado o cinema da denúncia e passando a fazer obras que tentavam exaltar a raça alemã. Esse vídeo é uma produção do Jornal Plural, em comemoração aos 50 anos do Instituto Goethe em Curitiba.